Parece que foi ontem, mas há 70 anos atrás, o empresário Assis Chateaubriand foi ao Porto de Santos buscar os primeiros equipamentos que deram origem à televisão brasileira. E a primeira rede de televisão que surgiu no nosso país foi a Rede Tupi de televisão. Olha que interessante, gente. Pois é, e junto com esses equipamentos, assim que ele foi inaugurar a televisão brasileira, a Rede Tupi de televisão, o próprio Assis Chateaubriand comprou alguns aparelhos de televisão, que era uma coisa muito caro na época, era como comprar um carro, uma casa, a televisão estava ali também. Então ele comprou alguns aparelhos de televisão que eram raríssimos, era muito raro quem tinha, então ele comprou e distribuiu em algumas casas, em alguns lugares, para que as pessoas pudessem ver a primeira transmissão da televisão no Brasil, porque senão nem assim teria a transmissão da TV, né? E eu resolvi abrir o programa hoje vestido de chacrinha. Alô, atenção! Na televisão nada se cria, tudo se copia. Então hoje estou copiando o Velho Guerreiro. Eu que sou um aspirante a ser apresentador, me identifico muito com esse eterno menino, né? Que é o Abelardo Barbosa, que nos deixou em 1988. Nos deixou cedo demais, né? Quem dera se todas essas pessoas maravilhosas, grandes comunicadores, apresentadores, como o Silvio Santos, Hebe Camargo, o Gugu, o Chacrinha, o Bolinha, o Flávio Cavalcante, Raul Gil, fossem imortais, né? Que o Chacrinha hoje estaria aqui com certeza no Brasil fazendo o maior sucesso e ele foi, né, com certeza um grande prepulsor aí de vários bordões, de um jeito diferente de apresentar a televisão. E tudo isso aqui, esse exagero de penas, plumas, paetês, eu me identifico muito com o Chacrinha porque ele era brega e não tinha medo de ser brega, ele arriscava mesmo, por isso que ele se tornou um grande ícone, não é verdade? E outra coisa que eu queria falar para vocês, que na semana passada, quando eu contei para vocês quem eram os famosos que me seguiam nas redes sociais, eu acabei esquecendo de uma, então vamos lá? A mais importante de todas, Rita Cadillac, a eterna chacrete do Velho Guerreiro. Minha imitação tá podre do Chacrinha, né? Mas olha, eu esqueci de falar da Rita Cadillac e não teria momento mais oportuno, né? Vestido de Velho Guerreiro. Um beijo pra Rita Cadillac, que também me segue no Instagram, ok? Gente, eu falei pra vocês que a TV foi inaugurada no ano de 1950, né? Até Hebe Camargo e algumas pessoas foram ao Porto de Santos nessa comitiva junto com Assis Chateaubriand buscar os primeiros equipamentos que deram origem à televisão brasileira. E logo depois foi inaugurada então a Rede Tupi de televisão. Vocês já imaginaram, hoje claro, eu tenho meu espaço aqui na internet, eu faço a minha TV na internet, mas se eu, Rodrigo, estivesse lá em 1950, né, na extinta TV Tupi, no começo da televisão brasileira, como seria o Rodrigo Show? Bem-vindos, senhores telespectadores! Hoje, 23 de novembro de 1950, entra no ar pela Rede Tupi de televisão o primeiro programa Rodrigo Show. E hoje, para começar, no oferecimento de Pastilhas Valda, vamos homenagear e contar a história da rainha do rádio, Hebe Camargo. Chorei tanto também. Hoje que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto se a noite é de luar. Hoje que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto se a noite é de luar. Se acaso alguém me disse que faria se meu bem dar coisa que a teu pai esqueceu. Se ele te dissesse minha filha eu não te dou, então te carregava pro meu resto. Não. Você vai, nega? Vou. E eu, como sou um eterno apaixonado pelo universo da televisão, trouxe hoje aqui para vocês verem duas grandes preciosidades que eu guardo, que são
dois livros que falam mais precisamente da TV Globo. Eu tenho também o Almanaque da Televisão Brasileira. Mas esse aqui fala só da Rede Globo, os dois livros. Esse aqui é o Almanaque da TV Globo, que ele é mais ilustrado, ele tem mais fotos do que texto e ele, numa certa ordem cronológica, eles contam a história da Rede Globo. Agora, o que eu acho mais interessante mesmo é esse aqui, ó, o dicionário da TV Globo. Gente, de fato, esse aqui é meio que um dicionário, é meio que uma bíblia da Rede Globo, porque aqui conta tudo, cada detalhe. E foi daqui que eu tirei as informações, algumas informações que eu vou passar para vocês ao longo desse programa. Vocês sabiam que a Rede Globo de televisão fez a sua primeira transmissão no dia 26 de abril de 1965? Rede Globo foi uma das primeiras televisões que apareceram no Brasil, né? Depois veio a TV Bandeirantes, veio o SBT e tantas outras, né? Mas as primeiras mesmo foram Record, Excelsior, né? A Rede Tupi, que foi de fato a primeira televisão, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui, se der tempo, porque agora eu vou responder para vocês as perguntas do nosso bate-bola só sobre a televisão brasileira. Infelizmente não teve tanta pergunta, porque de 100 perguntas que me mandaram, 90 e poucas, não, tudo isso não, mas umas 70 pelo menos é só sobre a Xuxa, né? As pessoas querem que eu fale sobre a Xuxa, a gente vai falar sobre a Xuxa, só que infelizmente não aproveitaram esse espaço, esse tempo aqui para falar de mais assuntos, de outros programas, de outros artistas, né? A Xuxa é um capítulo importantíssimo da história da televisão brasileira, mas ela não é a televisão brasileira sozinha, né? Ela não fez sozinha, ela fez a sua história, digníssima história, só que a gente precisa falar de outras coisas e infelizmente não tenho tantas perguntas sobre outros assuntos a não ser a Xuxa, né? Que as pessoas me mandaram muita pergunta sobre a Xuxa e claro que eu vou responder também algumas perguntas sobre a Xuxa. Então bora lá? O Gabriel tá me perguntando quais foram os meus programas favoritos. Olha, Gabriel, tiveram muitos programas que marcaram assim a minha história. Desde os infantis aos programas de auditório, que são os que eu mais gosto, né? Que, diga-se de passagem, são os que eu mais gosto de assistir até hoje. Mas eu acho que o programa do Gugu foi um programa que realmente me marcou. Tanto o Domingo Legal quanto o Sabadão, que passava no sábado à noite, né? E depois no outro dia o Domingo Legal. E eu curtia muito aquele quadro Gugu na Minha Casa, enfim, os musicais, a banheira do Gugu era muito legal. Acho que hoje não funcionaria isso, porque o nosso país está voltando a ser, como é que eu posso te dizer... Não temos mais a mesma liberdade de ralar na boquinha da garrafa sem que isso seja censurado e a turma do mimimi venha pra cima, não é verdade? Entende? Então eu gosto muito do programa do Gugu, daquele formato. O show da Mara, né? O show Maravilha, que eu gostava muito e gosto até hoje de assistir muito o SBT, né? Então eu gostava muito desses programas, Show Maravilha, o Domingo Legal, que mais? O Raul Gil sempre gostei também. Uma época a Angélica foi do SBT, eu gostava muito de assistir. Gosto muito. Esses foram os programas que eu mais assisti. O Serginho Groisman com o programa livre, dinâmico, aquela roda né, aquela arena ali, só que os leões estavam na plateia, né, atacando o entrevistado ali, fazendo perguntas das mais sórdidas, das mais idiotas, e o artista respondia, o Serginho, naquele dinamismo dele de circular pela roda ali de perguntas, achava aquilo muito legal também, e continua com o Altas Horas também. O que você sente falta dos 70 anos que não tem mais hoje em dia na televisão? Outro Gabriel está me perguntando, não é o mesmo. Puxa vida, acho que é isso que eu acabei de falar, né? A TV dos anos 90 era muito boa, né? Aquela coisa de que tudo podia, nada era... Você veja que a gente ouvia os Mamonas Assassinas cantando "Não deixe os cabelos do saco enrolar com os do..." né? E era muito normal. Hoje em dia, se eu falar isso aqui no YouTube, o YouTube vai me amarelar, entendeu? Então a gente voltou para uma amarelar, você sabe o que é? A cifrazinha fica amarela. Quando fica vermelha, eu não ganho. Quando fica amarela, eu ganho mais ou menos, porque fica meio restrito. Falou palavrão ou mostrou uma imagem indecente. E quando tá no verdinho, legal, eu tô faturando 100%. É só para explicar para vocês. Então acho que é isso que eu sinto falta, da liberdade que a TV tinha nos anos 80 e 90, que hoje em dia tá longe de ter.
Os 5 momentos mais marcantes, o Adécio está me perguntando. Meu Deus, 5 momentos da televisão marcantes para mim. Eu acho que quando o Silvio Santos foi enredo, que eu vi o Silvio desfilando na tela da Globo, na Sapucaí. O incêndio no Xuxa Park, o programa da Xuxa, aquilo marcou muito, assim, marcante no sentido de meio traumatizante até. Foi aquele momento ali, não sai da minha cabeça, e foi um momento muito histórico da televisão, um programa infantil, a Xuxa e tal, aquele incêndio no cenário. O dia que o Gugu e o Faustão se falaram ao vivo, né? Fantástico aquilo. A gente nunca imaginava que o SBT e Globo iam linkar, né? E fizeram aquele link ao vivo. O sequestro da Patrícia Bravanel e depois o Silvio Santos feito de refém dentro de casa. A gente ficou 24 horas acompanhando aquilo pela televisão e foi realmente a gente torcendo para que o Silvio saísse vivo de lá de dentro. A gente não sabia o que ia acontecer. A melhor novela, na sua opinião? O Mota está me perguntando. Eu gosto muito das novelas da Glória Pérez. Para mim são as melhores. Explode Coração, América, né? Gosto muito dessas 2 novelas. Rodrigo, qual parte você mais gostava do Planeta Xuxa? Intimidade. Quem me perguntou foi o Maicon. O quadro Intimidade, quando a Xuxa entrava realmente na intimidade das pessoas ali, falava o que queria e ela mesma às vezes ficava com vergonha das perguntas que fazia e as pessoas se soltavam com ela ali. Eu acho que era a melhor parte do Planeta Xuxa para mim. Outro Maicon está me perguntando. O que não daria mais certo na TV que hoje em dia que dava certo antigamente? Foi aquilo que eu falei, o bumbum de fora, a banheira do Gugu, os homens tudo excitado na banheira, de ficar se esfregando ali na Luísa Ambiel. Eu acho que isso hoje em dia jamais eles passariam na televisão. E, né, tipo a Carla Pérez dançando com a criançada na televisão, e ralando na boquinha da garrafa, e ela fez a cobra subir, a criançada dançava aquilo, eu dançava sem a menor maldade, né? Acho que essas coisas não dariam mais certo na TV hoje em dia. A própria Xuxa, Mara, enfim, Angélica, que usavam roupas curtíssimas, né, curtérrimas. Eu acho que hoje elas seriam meio que censuradas. Silvio Santos mudando radicalmente o SBT, você acha que está indo bem? Não acho que está indo bem. Eu estou sentindo falta do SBT raiz, né? Respondendo rapidamente a pergunta. Acha que o YouTube vai invadir a TV? Eu acho que a internet já invadiu a TV, tanto que tem várias plataformas, Globoplay, a Record tem o Play Plus, o SBT tem o seu canal no YouTube. Então já invadiu, acho que já estão linkadas, já estão muito bem casadas. Eu acho que a internet não vai derrubar a televisão, acho que vai somar com a televisão, porque antigamente, quando surgiu a televisão, todo mundo achava que ia ser o fim do rádio. No entanto, o rádio está aí 70 anos depois, né? Então, acho que acredito que a internet vai sim somar com a TV se as emissoras forem espertas de trazer para a internet o seu conteúdo e trazer o conteúdo da internet para a sua TV. Fazendo muito isso, as duas vão longe, não é não? Gostava do Fantasia? Não. Programa chato, aquele aglomero de mulher, aquelas brincadeiras toscas, aquelas carinhas forçadas segurando plaquinha, não gostava. Nunca gostei do Fantasia. Passa ou repassa antes ou hoje? Engessado. Olha, eu gosto muito do Celso Portiolli, mas eu gostava mais antigamente, as brincadeiras eram até mais divertidas, eu não sei, os elementos cênicos eram muito mais engraçados, assim, eu gostava mais antigamente com o Gugu, que apresentou também, a Angélica apresentou o Passa ou Repassa, e depois o Celso Portiolli, porque daí a Angélica foi para a Globo em 1996. Xuxa Park ou TV Xuxa? O Parque, é claro, né? Xuxa Park, com certeza. As aberturas antigamente sempre começavam com músicas, hoje em dia é pouco, o que acha? Então, é o que eu falei, né? A TV está muito mudada, a TV está muito diferente, infelizmente. Quais eram os principais apresentadores dos anos 70? Nossa, nos anos 70 já fazia muito sucesso o Silvio Santos, que era apresentador da Rede Globo, né? No Domingo do Parque, aquela coisa toda. Hebe Camargo, que sempre teve programa feminino, acho que nos anos 70... provavelmente ela estaria na TV Record. Flávio Cavalcante já fazia muito sucesso, Chacrinha já existia naquela época, então esses eram os principais e que atravessaram aí gerações e gerações. Maior inspiração para mim na televisão,
Sem dúvida, o Silvio Santos e Hebe Camargo, né? São assim a alma da televisão brasileira. Eu acho que são esses dois. Rodrigo, qual a importância... O Matheus está me perguntando. Rodrigo, qual a importância do legado de Hebe Camargo na construção da TV brasileira? A Hebe é um capítulo importante. Eu acho que o principal capítulo da televisão brasileira é a Hebe Camargo. Inclusive, ela estava no Porto de Santos, junto com a Assis Chateaubriand, que foi buscar os primeiros equipamentos da televisão brasileira, né? Ela já era a rainha do rádio ali e se torna então apresentadora aos poucos e conseguiu se tornar a eterna rainha da televisão brasileira, e esse título é dela e ninguém tira, não é verdade? Mas acho que a importância dela é essa, de falar, porque ela pensava sempre de dar de dedo na cara dos políticos, da ditadura, da censura. A Hebe foi uma guerreira, foi assim, ela peitou realmente, levando para a televisão travestis, transformistas, numa época que isso era proibido, era marginalizado. Então, se Hebe Camargo não tem importância, imagina quem tem importância na televisão brasileira, né? Qual foi o programa que mais marcou a sua infância? Olha, por incrível que pareça, você vai achar que eu vou responder Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, mas não. Eu gostava muito de assistir a Hebe Camargo nas segundas-feiras com a minha mãe e o Jô Soares 11h30, né? Jô 11h30, que tinha no SBT, e logo ali em 2000 ele foi para a Globo com o mesmo formato, com o mesmo programa, se chamando então Programa do Jô. Mas eram os dois que eu mais gostava de assistir. E nos infantis eu assistia muito a Mara, o Show Maravilha, o final do Show Maravilha ali, 93, 94, que eu peguei, e a Casa da Angélica, que era também no SBT. A Júlia está me perguntando, quais os 5 programas que mais marcaram os anos 90? Que mais marcaram os anos 90, eu acho que foi o Domingo Legal, do Gugu, com o Gugu. Os anos 90, puxa vida, é difícil, né? Porque a gente vai direto nos ícones. Hebe, Gugu, Xuxa, Silvio Santos, esses marcaram gerações e grandes épocas, entende? Então, não tem um programa, não tem 5, tem vários programas, vários apresentadores que sempre foram icônicos aí nos seus respectivos programas e trabalhos, né? O Celso Júnior está me perguntando, Rodrigo, posso fazer uma pergunta mais séria? Como você avalia o aumento de streamings como Globoplay, Disney, Netflix e a ruptura da massa que assiste a TV aberta, né? A ruptura com a massa que existe a TV aberta. Você não acha que isso contribui para que figuras como Hebe, Mara, Xuxa fiquem só na saudade, já que novas divas não surgem por conta dessas mudanças? Olha, eu acho, é aquilo que eu falei, se a TV não se modernizasse, não entrasse na internet, ela entraria por completo no esquecimento, na saudade, né? Hoje em dia você vai falar de Xuxa, de Mara, de Hebe, de qualquer outra pessoa para um jovem, para um adolescente, para uma criança. Nós, no passado, quando éramos crianças, adolescentes e jovens, a gente amava assistir televisão. Então a gente conhecia essa galera toda. Hoje, para eles, tanto faz como tanto fez. É qualquer tia aí, fazia programa lá. Entendeu? Você fala da Mara, por exemplo, o máximo que a criança ou o adolescente vai saber é que ela participou da Fazenda, né? Mas, então eu acho importante sim se modernizar, ir para a internet, criar conteúdo para a internet, porque tem gente que gosta mais dessas plataformas do que outra coisa, tem gente que já nem assiste mais televisão, mas a boa e velha televisão aberta, eu não abro mão e eu acredito que ela não vai acabar não. E tá difícil mesmo de surgir, não por conta do aumento de plataformas, ou seja, TV fechada, por assinatura, TV paga, essa coisa toda. Mas eu acredito que por falta de talento mesmo, novas estrelas não estão sendo descobertas. Precisa de muito talento aí para bater de frente com essas que você falou aqui, tipo Mara, Xuxa e Hebe Camargo e tantas outras, né? Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Essa é uma música muito simples e muito verdadeira. Talvez uma das mais objetivas que eu já ouvi em toda a minha vida. Ela fala em tão poucas palavras a mais pura verdade. Disse o mestre que tanto tem que dessa vida não se leva nada a não ser a alegria que se viveu, né? E eu tenho profunda admiração e respeito e sempre falo e declaro
que o SBT é a minha emissora preferida. Então, nessa homenagem que eu estou fazendo hoje aqui, aos 70 anos da televisão brasileira, acho que essa foi a maneira mais simples e direta que eu encontrei de homenagear esse cara, com todo respeito chamá-lo de cara, mas é que eu tenho realmente profunda admiração pelo Silvio Santos, que sempre fez de um limão uma limonada. Você sabe que ele olhou para um cinema um dia, o Cine Sol, lá no Carandiru, e disse: aqui vai ser os estúdios da TVS, na época era, né, TV Silvio Santos, TVS. Depois então se torna o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Você sabe que a primeira transmissão do SBT foi no dia 19 de agosto de 1981. Super corajoso, Silvio Santos transmitiu ao vivo a assinatura do documento da concessão para então a liberação, né, do sinal de TV aberta para criar o SBT. Isso foi histórico, porque foi a primeira emissora a transmitir ao vivo a assinatura da sua própria concessão. Presto atenção muito na história dele, o quanto ele foi crescendo, o quanto ele fez do pouco virar muito, né? Quando eu ouço algumas pessoas falarem: puxa vida, não tá tarde para você ficar sonhando, para você querer ficar fazendo certas coisas, eu digo não, nunca é tarde. Basta ouvir as histórias do Silvio Santos, né? Que sempre fez, como eu disse, do limão uma limonada. Aí os estúdios lá do Carandiru ficou muito pequeno para ele, né? Aliás, para todas as estrelas do SBT. Tinha um outro estúdio também na Vila Guilherme, onde eram gravados os programas, os menores, né? Com menos auditório, com menos plateia. Até que então Silvio Santos constrói, durante alguns anos, o Complexo da Anhanguera, onde hoje é o SBT, e tem cidade cenográfica, estúdios, onde possibilita também de gravar vários programas ao mesmo tempo. Então fica aqui a minha homenagem e a minha profunda admiração pelo SBT, a minha emissora de coração. E o que seria da nossa fantasia de criança sem um bom programa infantil? Não é por acaso que essa babá eletrônica funcionou e deu certo. Os programas infantis é um capítulo à parte nos 70 anos da televisão brasileira. O primeiro programa infantil a surgir na história da televisão foi o Clube do Guri, ainda na extinta Tupi. Eu acredito que o maior conteúdo produzido pela televisão brasileira até hoje foram programas infantis. Nós temos o recorde de apresentadoras infantis, mas vamos voltar no tempo, lá atrás, para os primeiros programas. Então, foi o Clube do Guri, ainda na extinta TV Tupi, depois teve Shazam, Xerife e Companhia, na Rede Globo, teve o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a primeira versão, depois atualizaram, fizeram no ano 2000 e por aí vai. Vocês acreditam que até a Dercy Gonçalves contava história para crianças na televisão? Isso em 1900 e sei lá, né? Eu só sei que ela foi tirada do ar rapidinho, porque a censura achou que ela fazia poses muito obscenas com as mãos e com a língua para contar a história. Então não ficava muito legal para criança. E de lá para cá, os programas infantis se tornaram sucesso, uma máquina de fazer dinheiro. Você quer mandar beijo para quem? Antes da Xuxa, da Angélica e da Eliana, Mara Maravilha já fazia sucesso lá na Bahia, com o Clube do Mickey, a versão brasileira do Clube do Mickey, que é um programa originalmente americano. Foi lá que ela foi descoberta pelo SBT, pelo Silvio Santos, né? Que trouxe ela para São Paulo para apresentar outros programas, até que ela ganhou seu próprio show, o Show Maravilha. O Clube da Criança, apresentado pela Angélica, pela Xuxa, enfim, várias outras apresentadoras. A Porta dos Desesperados, apresentado pelo Sérgio Malandro, Bozo, Casa da Angélica, Eliana e Alegria, Balão Mágico, TV Colosso e olha, ainda teve Simoni, Mariane e vários outros palhaços aí que apresentaram muitas coisas, muitos programas. É difícil de nominar porque a gente acaba esquecendo de alguém, né? Mas nada se compara. Nada pode se comparar ao sucesso meteórico e estrondoso de Xuxa Meneghel. A sua nave aterrissou na Rede Globo no ano de 1986, quando ela estreou o Show da Xuxa. E foi embora em 1992. Esse foi o maior êxito, o maior sucesso da carreira da Xuxa. Depois disso, ela teve vários outros programas infantis, como o Xuxa Park, Mundo da Imaginação, TV Xuxa, mas nenhum se compara ao sucesso do Show da Xuxa. O Show da Xuxa foi vendido para vários outros países. Ela apresentou o programa na Espanha, na Argentina. Mara Maravilha também teve a sua versão do Show Maravilha na Argentina, em uma emissora de Córdoba. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é uma frase muito bonita, que
foi dita pelo Silvio Santos. E essa frase me motiva, me leva a crer no sonho, na vida. Em uma de suas raras entrevistas, uma das únicas vezes que ele deu uma entrevista ao público, ele disse assim: eu fui ser dono de televisão porque os donos de televisão me fecharam as portas. Então eu me obriguei a ser dono de televisão. Eu continuaria sendo animador de programas se os donos de televisão não fossem tão vaidosos e tão poderosos. O que eu quero dizer com isso? Nunca subestime o sonho de ninguém. Você vê um apresentador que ele só queria continuar fazendo o trabalho dele, então acharam o programa dele brega, ultrapassado, e achava que não tinha mais espaço para aquele tipo de programa na grade da emissora que ele trabalhava, e ele então foi criar a sua própria emissora de televisão. E essa frase do Silvio sempre me motiva, né? E de uma certa forma, eu tô aqui hoje, né? No meu espaço, na minha própria TV, no meu cantinho. Isso é que faz a gente acreditar cada vez mais que tudo é possível. Você pode criar o seu espaço. Você não precisa de ninguém, você não precisa depender de ninguém para tomar as suas próprias decisões e realizar os seus sonhos. Então, gostaram do nosso programa? Eu amei poder dividir com vocês mais um pouquinho sobre a televisão brasileira, sobre os programas, sobre novelas que a gente conversou, né, no nosso bate-bola. Eu contei para vocês um pouquinho do que mais me marcou na televisão brasileira e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, e como tudo começou na minha vida, hoje eu me despeço de vocês. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Semana que vem eu volto com mais um Rodrigo Show. Tchau. Os pensamentos de uma criança que sonhava em ser famoso. Mas ele vai além das expectativas, pois talento sem prática é morto. E o Rodrigo respirava vida em sua arte.